Capítulo 18. Kilar entrou esbaforido no esconderijo por causa da vitória. Conseguiu acertar Logan 3 vezes, contra 2 do adversário. Lord Giri lutava melhor, mas, como Mamaka tinha comentado, também havia crescido 30 centímetros no ano anterior e ainda não estava acostumado com a nova estatura. Eu não só ganhei a amizade de Logan Giri como o derrotei em uma luta. Durzo nem ergueu os olhos do forno calcinador. Aumentou a intensidade da chama sob o pratinho de cobre. Ótimo! Nunca mais lute com ele. Agora me dê isso. Magoado, Kilar pegou um cantil debaixo dos tubos sinuosos do alambique e lhe entregou. Durzo despejou a espessa mistura azul no calcinador. No início, a substância ficou ali, parada. Então pequenas bolhas começaram a se formar e, em instantes, a mistura estava em plena fervura. Por que não? Kilar quis saber. Vá pegar a lavagem, garoto. Kilar foi buscar o balde que servia de comida para o porco e o levou até a mesa. Nós lutamos de um jeito diferente daquele ensinado por qualquer um dos mestres espadachins desta cidade, explicou Blin. Se você lutar com Logan, vai acabar adotando o seu estilo certinho e se tornando um lutador inútil, ou então vai revelar que está aprendendo algo totalmente diferente. Kilar franziu as sobrancelhas para o fogo do calcinador. Seu mestre estava certo, claro. Mesmo que não estivesse, a palavra dele era lei. A mistura azul agora tinha virado um pó azul escuro. Durzo tirou o pratinho de cobre de cima das chamas com um pegador grosso de lã e raspou o pó para dentro do balde de lavagem. Pegou outro pratinho de cobre, despejou nele um pouco mais da mistura azul e o pôs sobre o fogo, deixando o primeiro de lado para esfriar com o auxílio de uma grossa luva. Mestre, você sabe por que Jorsen Alcestis ofenderia seu melhor amigo não lhe dando um cacari? Talvez ele tenha feito perguntas demais. Logan disse que Akaelus Thorne era o mais honrado amigo de Jorsen, mas que o traiu e que isso levou à queda dos 7 reinos. A maioria das pessoas não é forte o suficiente para compreender a vida, Kilar, de maneira que acredita em ilusões reconfortantes, como deuses, justiça ou a intrínseca bondade humana. Na guerra, essas ilusões não funcionam. A guerra quebra os homens. Deve ter sido isso que aconteceu com Akaelus. Tem certeza? Perguntou Kilar. A leitura de Logan tinha sido bem diferente. Certeza? Repetiu Blin, com desdém. Não tenho certeza quanto ao que os nobres daqui fizeram 7 anos atrás, quando aboliram a escravatura. Como alguém pode ter certeza sobre o que aconteceu centenas de anos atrás, tão longe daqui? Leve isso para o porco. Kilar pegou a lavagem e levou até o animal que eles haviam comprado recentemente para os experimentos de Blin. Quando voltou, viu seu mestre olhando para ele como se estivesse prestes a dizer alguma coisa e ouviu um leve barulho de ar se deslocando. Uma chama pulou do pratinho de cobre atrás de Durzo. Antes de Kilar conseguir se encolher, Blin girou o corpo. Uma mão fantasma surgiu das mãos dele, pegou o prato de metal diretamente de cima do fogo e o pôs sobre a mesa. Então a mão sumiu. Tudo aconteceu tão depressa que Kilar não soube se tinha sido apenas sua imaginação ou não. O prato fumegava e o pó azul agora era uma crosta preta, que Kilar não teve dúvidas de que logo estaria raspando até o cobre reluzir. Blink disse um palavrão. Está vendo? A pessoa se envolve no passado e fica inútil no presente. Venha, vamos ver se aquele porco fedido continua vivo. Depois precisamos fazer alguma coisa com o seu cabelo. O porco não continuava vivo. Depois da quantidade de veneno que havia ingerido, não era mais seguro comer sua carne. Kilar passou metade do dia esquartejando o bicho e enterrando os pedaços. Depois disso, o mestre esfregou em seus cabelos uma pasta de cheiro forte. A substância queimou seu couro cabeludo e Blin obrigou a mantê-la por 1 hora. Quando finalmente enxagou os cabelos, Durzo lhe mostrou seu reflexo no vidro e ele mal conseguiu se reconhecer.
Seus cabelos estavam louros platinados. Agradeça por ser jovem, senão eu precisaria passar a pasta nas suas sobrancelhas também, falou Blink. Agora vista-se com as roupas de Azot. Com a personalidade de Azot. Eu vou com o senhor fazer um serviço? Vista-se. Entendo por que peste cinzenta custa 900 gunders. São necessários múltiplos venenos para imitar a doença, disse o nobre. Mais 1.500 por um aparente suicídio? Ridículo. Basta esfaquear o sujeito e pôr a faca na mão dele. Que tal começarmos outra vez? Indagou o mestre Blind, baixinho. O senhor fala como se eu fosse o melhor derramador da cidade e eu falarei como se houvesse alguma chance neste mundo de eu aceitar o serviço. A tensão pairava no primeiro andar da estalagem. O general Bragon não estava contente, mas respirou fundo e passou uma das mãos pelos cabelos grisalhos. Por que forjar um suicídio custa 1.500 moedas de ouro? São necessários meses para forjar um suicídio de forma adequada, respondeu mestre Blink. Tudo depende da história da vítima. Se for melancólica, o prazo pode diminuir para 6 semanas. Se já tentou se matar antes, pode ser tão curto quanto uma semana. Eu arrumo um jeito de ter acesso a ela e administro poções especiais. Azor tentava prestar atenção, mas algo no fato de estar usando suas antigas roupas fazia as ilusões da semana anterior se estilhaçarem. Kilar e sua máscara de autoconfiança haviam desaparecido. Essa máscara, que enganara Logan e ele próprio por algum tempo, agora tinha caído. Ele era apenas Azot. Fraco. Não entendia o que fazia ali, nem porquê, e estava com medo. Blink seguiu falando sem nem ao menos olhar na sua direção. A vítima vai ficando deprimida, retraída, desconfiada. Os sintomas pioram aos poucos. Então quem sabe um bicho de estimação favorito morre. O alvo, já sensível e paranoico, logo começa a descontar nos amigos. Os amigos que vão visitá-lo, pelo menos os que aceitam comes e bebes, vão ficando irritados na companhia da vítima. Eles brigam. Os amigos param de visitá-la. Às vezes o próprio alvo escreve o bilhete. Às vezes até comete suicídio mesmo, embora eu monitore de perto para garantir que escolha um método adequado para o efeito desejado. Com o tempo, ninguém desconfia de nada. A própria família muitas vezes abafa os detalhes e elimina os poucos indícios existentes. Pelas barbas do Alto Rei, é possível uma coisa dessas? Perguntou o general. Possível? Sim. Difícil? Muito. É preciso um número considerável de venenos misturados. O senhor sabia que cada um reage de maneira diferente aos venenos? É preciso também uma grande quantidade do meu tempo. Se for necessário um bilhete, a correspondência e os diários da vítima são analisados para que não apenas a caligrafia, mas também o estilo de escrita e até mesmo determinadas escolhas de termos sejam idênticas. Durzo abriu um sorriso de predador. O assassinato é uma arte, milord, e eu sou o artista mais talentoso desta cidade. Quantos homens o senhor já matou? Digamos apenas que eu nunca fico ocioso. O general mexeu na barba e encarou o orçamento que Durzo havia lhe passado, era óbvio que estava incomodado. Posso perguntar sobre outros, mestre Blin? Indagou, subitamente respeitoso. Prefiro que o senhor só pergunte sobre as mortes que estiver considerando seriamente. Por quê? Eu valorizo muito o segredo, sou obrigado a isso. Então não gosto de conversar sobre a minha metodologia. Para ser sincero, saber além da conta tende a assustar aqueles que contratam meus serviços. Tive um cliente algum tempo atrás que era muito orgulhoso das próprias defesas. Ele me perguntou como eu executaria um contrato para assassiná-lo. O sujeito me irritou tanto que eu expliquei. Depois disso,
ele tentou fechar um acordo com outro derramador para me matar. Todos os profissionais de cenária recusaram o trabalho. Ele acabou contratando um amador. O senhor se descreve como se fosse uma lenda, disse o general. É claro que Durzo Blind era uma lenda. Quem iria contratá-lo se não soubesse disso? Ao mesmo tempo, era sinistro ouvi-lo falar sobre seu ofício com um nobre, com alguém no mesmo nível do Conde Drake. Era como se os dois mundos de Azod estivessem sendo imprensados um contra o outro de modo nada agradável. Ele sentia o mesmo assombro de Brantagon. Na guilda, Durzo era uma lenda porque tinha poder, porque as pessoas o temiam e porque nunca precisava temer ninguém. Fora isso que atraíra Azod. Aquele nobre, porém, estava assombrado por outros motivos. Para ele, Blind era uma criatura da noite, um homem capaz de profanar as coisas que o general prezava, de minar tudo aquilo que ele considerava seguro. Ele não parecia assustado, mas enojado. Não estou sugerindo que aterrorizo todos os derramadores da cidade. Mestre Blind sorriu. O fato é que nós, profissionais, somos um grupo pequeno. Somos colegas, alguns de nós são até amigos. O segundo derramador que meu cliente procurou foi Scarred Vable. Já ouvi falar nele, comentou Brantagon. Parece que é o segundo melhor assassino da cidade. Derramador, corrigiu Blind. E é meu amigo. Contou para mim o que o tal cliente estava fazendo. Depois disso, bem, se uma metáfora militar funciona melhor para o senhor, seria como tentar uma pequena incursão em uma cidade que esperasse ser atacada. Ou seja, suicídio. Entendo. O general ficou calado por alguns instantes, aparentemente surpreso com o fato de Mestre Blind saber quem ele era, então de repente abriu um sorriso. E o senhor também é um estrategista. Como assim? Não houve muita gente querendo matá-lo depois que começou a contar essa história, não é? Mestre Blind abriu um largo sorriso. Azot viu que aqueles dois se entendiam. Ninguém. Afinal de contas, a diplomacia é uma extensão da guerra. Em geral, a guerra é uma extensão da diplomacia, rebateu Brantagon. Mas concordo com o senhor. Certa vez me vi em desvantagem numérica, forçado a manter uma posição contra o Leiknaug durante 2 dias, até chegarem reforços. Tinha alguns prisioneiros, então os pus em posição vulnerável e disse aos soldados encarregados de vigiá-los que receberíamos apoio no raiar do dia. Os prisioneiros ouviram. Durante o combate, eles fugiram e logo foram dar a notícia aos seus superiores. O exército do Leiknaug ficou tão desmotivado com a situação que adiou o ataque até nós de fato recebermos reforços. Essa diplomacia salvou nossas vidas. Mas isso nos traz de volta ao assunto em pauta. Preciso de uma diplomacia que não consta nessa sua lista. Acho que não fui completamente honesto com o senhor, Mestre Blind. Estou aqui em nome do rei. De repente, o semblante de Durzo se esvaziou de qualquer emoção. Entendo que, dizendo-lhe isso, talvez percamos o homem que me deu seu nome. Mas o rei considera que a questão vale arriscar a vida tanto de um contato quanto de um de seus ministros, a saber, eu próprio. O senhor não cometeu nenhuma tolice, cometeu? Como cercar o prédio com soldados, por exemplo? Nada desse tipo. Vim sozinho. Então fez pelo menos uma escolha sensata hoje. Mais de uma. Nós escolhemos o senhor, Mestre Blind. E eu escolhi ser sincero, algo que, espero, o senhor valorize. Como sabe, o rei é rico, mas não é forte de um ponto de vista político nem militar. É uma verdade amarga, mas não chega a ser novidade. Nossos reis não são fortes há 100 anos. Além Nigunder quer mudar isso. No entanto, além das disputas internas que o senhor de certo conhece melhor do que eu,
O rei ficou sabendo recentemente de alguns complots bem inescrupulosos para roubar grandes somas em dinheiro não apenas do tesouro, mas, graças a uma infinidade de estratagemas, também de quase todos os nobres do país. A ideia, na nossa avaliação, é deixar Cenária tão pobre que seremos incapazes de manter um exército. Parece muito dinheiro para roubar sem ninguém perceber, falou Mestre Blin. O ministro das Finanças já percebeu, é ele quem está organizando tudo. Porém, ninguém mais está ciente. Os estratagemas chegam a ser brilhantes. O complô não vai amadurecer antes de 6 ou 10 anos. Homens estão sendo postos em posições-chave, e até agora não fizeram nada errado. E tem mais, muito mais, mas o senhor não precisa saber. O que preciso saber? Durso estava com os olhos semicerrados. Fiz um estudo sobre o senhor, Mestre Blind, embora seja difícil encontrar informações a seu respeito. Todo mundo sabe que o Sacage tem imenso poder nesta cidade. Até gente de fora do país sabe disso. Calidor, inclusive. O rei precisa do senhor para mais de uma dezena de contratos, ao longo de vários anos. Alguns serão simples assassinatos, outros exigirão que o senhor plante informações, e outros ainda não terão nada a ver com morte, mas apenas como ser visto. O deus rei Ursul precisa acreditar que o Sacage e seus agentes têm uma aliança conosco. O senhor quer que eu vire um agente do governo? Não, exatamente. E suponho que vá me conceder um indulto por tudo o que eu fiz. Fui autorizado a oferecer isso. Mestre Blink se levantou e riu. Não, general. Tenha um bom dia. Infelizmente não posso aceitar um não como resposta. O rei proibiu. Espero que não esteja planejando ameaçar a minha vida, retrucou Mestre Blink. O general olhou para Zoto pela primeira vez. Primeiro nós vamos matar o menino.